A paz de Jesus, 50 dias rumo a Pentecostes, estamos passo a passo indo rumo ao dia do derramamento do Espírito sobre a igreja, sobre nós, aleluia. Que seja bem-vindo o Espírito Santo a esse vídeo, a esse irmão que abriu esse vídeo agora, que seja aberto o seu coração também, que Deus abra o seu coração para a mensagem. Vamos à primeira leitura desse dia, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 17, começa do versículo 15 e depois dá um salto para o versículo 22. Por quê? Porque a igreja, em sua sabedoria, coloca o versículo onde situa onde que está Paulo, que é o versículo 15. E depois leva-nos para o versículo 22, que é o discurso de Paulo. Sabe aonde? Em Atenas, no Areópago, ali onde os filósofos faziam seus discursos, onde se desfilava toda a sabedoria humana, toda a poesia humana. Paulo vai discursar ali. E ele usa, sim, instrumentos da sabedoria humana, citando poetas, citações de outros poetas, de sábios de Atenas, para levar a mensagem do Evangelho. Muito bem. Então vamos lá, a primeira leitura de hoje, Atos 17, vamos começar no versículo 15. Diz assim: os que conduziam Paulo levaram-no até Atenas. De lá voltaram e transmitiram para Silas e Timóteo a ordem de que fosse ter com ele o mais cedo possível. Agora vamos ao versículo 22, que é o discurso no Areópago. Paulo ficou pregando pela cidade e ele viu que naquela cidade haviam muitas imagens, muitos ídolos, tinham muitos ídolos. E havia até um altar dedicado ao Deus desconhecido, porque eles tinham medo assim, nossa, será que nós não esquecemos de um dos deuses aí? Vamos dedicar um altar aqui ao Deus desconhecido para ele não se sentir zangado conosco. Paulo então pega essa deixa, um altar dedicado ao Deus desconhecido. E ele começa elogiando a religiosidade daquele povo. Olha a sabedoria, olha como que ele construiu o discurso com sabedoria humana, digamos assim. Começa elogiando a eles, para depois começar a censurar-lhes o tipo de fé que eles cultivavam ali. No Areópago, versículo 22. Paulo, em pé no meio do Areópago, disse: homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimo religiosos. Percorrendo a vossa cidade e considerando os monumentos de vosso culto, encontrei também um altar com esta inscrição: a um Deus desconhecido. O que adorais sem o conhecer, eu vou-lo anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Então ele já coloca aqui no singular, o Deus que criou todas as coisas. É o nosso creio. Creio em Deus Pai, Criador de todas as coisas. Ele veio dizer, o Deus que criou todas as coisas. Versículo 25. Esse Deus que nem é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano para que habitasse sobre toda a face da terra. Fixou os povos, os tempos e os limites da sua habitação. Então Deus fixou as estações, fixou os limites dos países. Foi Deus que fez tudo isso. Tudo para que procurassem a Deus e se esforçassem por encontrá-lo, como que as apalpadelas. Todos os povos, isso é verdade, todos buscam a Deus. Eu não encontro, assim, nas culturas primitivas, nenhum grupo, seja indígena, seja o que for, que não tenha uma busca de Deus. De alguma forma, as apalpadelas, todos os povos procuram a Deus. Pois, na verdade, Ele não está longe de cada um de nós. E eu quero trazer aqui a frase que Paulo usou, dizendo assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Versículo 28. Porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser. Viu? Nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele temos a vida, o movimento e o ser, como até alguns dos vossos poetas disseram. E ele cita um poeta deles ali, dos gregos, dos atenienses. Então, isso massageia o ego deles. Como citar um poeta para um ateniense é como citar as escrituras para um judeu. Então ele disse, como disseram
alguns dos vossos poetas: nós somos também da sua raça. Se, pois, somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra lavrada por arte e gênio de homens. E aí ele enfrenta a idolatria. Aqueles homens esculpiam muitas figuras e imagens de ídolos. E ele diz: não, se nós somos da mesma raça de Deus, Deus não é igual a uma pedra, a uma madeira, a um ouro esculpido por mãos de homens. Versículo 30. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora todos os homens de todos os lugares a se arrependerem. Ele entra na cultura e depois diz: mas só que é o seguinte, Deus não leva em conta que vocês no passado viveram essas idolatrias. Vocês que no passado cultivaram outros deuses de outras culturas, Deus não leva em conta isso. Mas agora convida a todos os homens de todos os lugares a se arrependerem. Porquanto fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça. E ele fala que haverá um julgamento para aqueles que ignoraram a Deus, que continuaram nas idolatrias. Haverá um julgamento. Porquanto fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça pelo ministério de um homem que para isso destinou. Aí ele fala de Jesus. O fato para todos deu como garantia disso o fato de tê-lo ressuscitado dentre os mortos. E aí ele anuncia a ressurreição. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns zombavam e outros diziam: a respeito disso te ouviremos outra vez. E assim saiu Paulo do meio deles. Uma pregação que é considerada assim um fracasso. Nossa, ele usou de tanta sabedoria humana, tanta filosofia, poesia, usou as imagens que estavam lá na cultura daquele povo. No entanto, Paulo teve que ir embora. Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram, entre eles Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles ainda outros. Alguns aceitaram essa pregação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, a Bíblia de Jerusalém nos indica que Paulo, a partir dessa experiência, abandona a sabedoria humana para falar com mais simplicidade só das coisas de Deus. E eu vejo que, ainda hoje, nós corremos o risco e temos a tentação de buscar a sabedoria humana para falar de Deus às pessoas. E, na verdade, Deus não está longe. Deus fala na simplicidade. Paulo fala: eu me fiz simples para converter os simples. Porque nós sabemos que Deus não está longe, Deus não é complicado, gente. E o papel do pregador, nosso, é de descomplicar. Muitas vezes nós pegamos uma Bíblia que tem uma linguagem difícil e nós temos que traduzir isso em linguagem simples para as pessoas. Porque, em verdade, como diz Paulo, Deus não está longe de nós. E é um grande pregador que eu admiro muito, José H. Prado Flores, que ele diz assim: olha, hoje em dia a igreja tem muito mais doutores do que evangelizadores. É preciso falar muito mais ao coração do que à mente. Muita gente quer falar a mente das pessoas, quer incutir Deus nas pessoas falando a mente, quando na verdade tudo que nós precisamos é falar ao coração das pessoas. Que todos nós, evangelizadores, aprendamos essa grande lição, como Paulo aprendeu nesse dia aqui. A partir daqui, ele passa a falar com simplicidade de Deus, porque a sabedoria dos homens não contribui. A filosofia, os estudos, é preciso tudo isso ser traduzido em linguagem simples, porque Deus não está longe de nós. Aleluia! Bom, de qualquer modo, Paulo louvou a Deus lá, em Atenas, no Areópago. Glória a Deus por isso. Vamos ao Salmo do dia? Salmo 148. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais. Reis da terra,
povos todos, bendizei-o, e vós príncipes e todos os juízes, e vós jovens, e vós moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou seu povo eleito em poderio. Ele é motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, esse povo que ele ama e lhe pertence. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este é o Salmo do dia. Vamos ao Evangelho de hoje. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 16. Glória a vós, Senhor. Capítulo 16, versículo 12 ao 15. É Jesus falando aqui, irmãos, preste muita atenção. Jesus está dizendo assim: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. E é verdade, irmãos, os apóstolos ainda não tinham a visão total das realidades. Ainda não tinha nem descido o Espírito Santo sobre eles. Jesus ainda nem tinha ressuscitado. Então Jesus está dizendo, ainda tem muitas outras coisas a revelar-vos. Mas quando vier o Paráclito, ele vos revelará todas as coisas. Nem mesmo a divindade de Jesus ainda era do conhecimento deles. O Espírito Santo, ao longo do caminho e do processo, vai fazendo eles voltar à memória de tudo que Jesus tinha dito. E nossa, Jesus é Deus. Ele é um com o Pai. Ele falou, eu e o Pai somos um. Então, toda essa teologia que nós temos hoje e conhecimento da divindade de Jesus foi revelada pelo Espírito aos apóstolos após a ressurreição de Jesus. O Espírito Santo, ele aproveita tudo aquilo que nós lemos na palavra, todas as pregações que ouvimos, e aí ele lança a mão dessas coisas. Ele fala das coisas de Deus ao nosso coração, porque ele traz do Pai essas realidades para nós. Jesus continua dizendo assim: ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. E a gente tem que o Espírito Santo traz coisas de Deus Pai para nós. E Jesus fala, ele receberá do que é meu, do Filho, e vou-lo anunciará. Aí depois Jesus continua, tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse, há de receber do que é meu e vou-lo anunciará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então o Espírito Santo é o nosso grande mentor, é o nosso grande mestre. É ele quem incute em nós as realidades celestiais. Eu peço que na missa de hoje você seja muito tocado por essas 3 leituras e que o Espírito Santo possa trazer do Pai e do coração de Jesus mensagens que entrarão não somente na sua mente, mas principalmente no seu coração, para que o seu coração bata em uníssono, no mesmo ritmo do coração de Deus. Amém? Tenha um excelente dia, uma abençoada missa. Que Deus abençoe você e sua casa, trazendo dos céus toda sorte de bênçãos, curas e libertações, pelo nome de Jesus. A paz de Jesus.